Hello guys! Today we are going to talk about simple past, passado simples. O passado simples é uma das formas mais usadas do verbo em inglês. Sua conjugação é bem simples, pois é utilizada para todas as pessoas. Normalmente, as frases nesse tempo verbal vêm acompanhadas de advérbios de tempo que expressam a ideia de passado já terminado. O passado simples pode ser usado para ações completas. I saw Fred yesterday. Eu vi o Fred ontem. Ou para um hábito no passado. He studied 6 hours a day. Ele estudava 6 horas por dia. Ou um passado imediato. Did the phone ring? O telefone tocou? Em sentenças afirmativas, o verbo principal é colocado diretamente no passado. A conjugação do verbo to sleep, dormir, vai ficar dessa forma. I slept, you slept, he slept, she slept, it slept, we slept, you slept, they slept. Observe que o verbo fica igual para todos os sujeitos. Os verbos em inglês são divididos em dois tipos, regulares e irregulares. Os verbos regulares seguem um padrão quando estão no tempo passado, que é a terminação ed. Porém, para colocar essa terminação ed, deve-se prestar atenção em algumas regras que veremos a seguir. Verbos terminados em e recebem somente o d. Verbos de uma sílaba com a terminação consoante, vogal, consoante, têm sua última consoante dobrada e recebem ed. Verbos de duas ou mais sílabas com essa mesma terminação, consoante, vogal, consoante, têm a sua última consoante dobrada somente se a última sílaba for tônica, e então recebem ed. Verbos terminados em y, antecedido de consoante, perdem o y e recebem ied. Os verbos que terminam em y, antecedido de vogal, permanecem na forma base e recebem ed. Para as demais terminações verbais, basta acrescentar ed. Os verbos irregulares não têm um padrão quando são usados no tempo passado. Para esses verbos, existe uma tabela de conjugação, que pode ser encontrada nos dicionários ou até mesmo na internet. Para sentenças negativas, devemos usar o verbo auxiliar didn't, que é a contração de did, que é o verbo auxiliar, mais o advérbio de negação not, e o verbo principal, que permanece na forma base. Vejam. I didn't sleep. You didn't sleep. He didn't sleep. She didn't sleep. It didn't sleep. We didn't sleep. You didn't sleep. They didn't sleep. Para sentenças interrogativas, nós devemos usar a estrutura verbo auxiliar, sujeito e verbo principal. Nesse caso, o verbo principal também fica na forma base. Vejam. Did I sleep? Did you sleep? Did he sleep? Did she sleep? Did it sleep? Did we sleep? Did you sleep? Did they sleep? Review. Para perguntas e negações em inglês, é necessário usar dois verbos. O verbo auxiliar, did ou didn't, para indicar passado, e o verbo principal, que é o verbo de ação, o que tem tradução. Vejam a estrutura. Para perguntas, Did you study English last night? Verbo auxiliar, sujeito e verbo principal, e depois o complemento. Para sentenças afirmativas, Yes, I studied English last night.
Sim, eu estudei inglês ontem à noite. O verbo principal vai para o passado direto. E em sentenças negativas. No, I didn't study English last night. Não, eu não estudei inglês ontem à noite. Nós usamos o verbo auxiliar e o verbo principal fica na forma base. Ou seja, se vocês observarem, quando nós temos verbo auxiliar, o verbo principal permanece na forma base. Bye, bye e até a próxima aula.